Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Estamos iniciando mais um Conexão Cidade, esse programa aqui da TV Santa Maria que você assiste pelo canal 19 da NET. Também pode assistir pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais. Esse programa tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está aí conosco há 15 anos construindo histórias de sucesso, e da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. O nosso programa é um programa dos temas cotidianos e o tema escolhido para essa semana foi a pós-verdade. Será que nós estamos vivendo a era da pós-verdade? E o tema nos chamou a atenção a partir de um artigo de um dos nossos convidados aqui, do Yuri, o Yuri Lamel Marques, que é professor de jornalismo da Unifra, é mestre em comunicação, ele é um articulista do Diário de Santa Maria, aqui da plataforma digital do jornal escrito, e está junto conosco aqui. Seja muito bem-vindo, Yuri. Está conosco também a professora, doutora, paraninfa, homenageada, Enícia Lidoni, que dispensa apresentações. Na mesma linha, né, o nosso Or Concurso aqui, Ricardo Jubim, inclusive eu já dei o microfone de mão para ele, porque é o nosso patrono aqui também. E a professora, a doutora aqui, Karen Guinot, nossa coordenadora do Direito aqui da UBRA de Santa Maria, para a gente tratar desse tema, que esse tema vem à tona a partir da Universidade de Oxford, né, que tem um departamento lá que trata das palavras e todos os anos eles escolhem uma palavra para ser incluída no dicionário inglês, é mais ou menos isso. E no ano de 2016 esse departamento escolheu a palavra pós-verdade, né? E o que é pós-verdade eu vou deixar que o Yuri nos explique. Vamos lá então. Pois é, então como o Gregorino está falando, a Universidade de Oxford tem um dicionário e eles escolhem uma palavra do ano, né? O ano retrasado, por exemplo, foi emoji, né, que é um termo que as pessoas usam muito, então virou emoji de 2015. Em 2016, então, foi pós-verdade, e o que foi catalisador para essa palavra foi o Donald Trump, na verdade. O Donald Trump, ele pratica a pós-verdade diretamente. O que seria pós-verdade? Então, pós-verdade, segundo o dicionário de Oxford, é este conceito relacionado a quando nós evitamos usar fatos, a gente ignora os fatos para formar a nossa opinião, e em vez disso a gente usa a nossa emoção, as nossas crenças pessoais, né? E o pior de tudo é que na pós-verdade, quando alguém traz um fato, inclusive um fato registrado, por exemplo, a pessoa ela simplesmente ignora aquilo. É como se ninguém tivesse falado nada, né? Ela prefere a versão dela. E isso eu acho que é muito sintomático dessa sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade que está sendo intermediada pelas mídias sociais, né? Quando nós começamos a estudar a internet, o ciberespaço, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente imaginava que nós teríamos aí uma sociedade com muito mais poder, né, onde a opinião pública seria formada pelas pessoas e não pelas grandes corporações. Então era uma visão bastante positiva do futuro, né? Mas se pensou só o melhor da rede. Exato, só o melhor, mas ninguém imaginou o pior da rede, né? E esse pior está vindo com tudo nos últimos anos. E o porquê, né? Isso muita gente está estudando o porquê disso. A pós-verdade é só uma das várias consequências, né? Eu tenho as minhas hipóteses aqui, que a gente pode conversar aqui, né? Uma das minhas hipóteses é a forma como as redes sociais são projetadas, né? Inclusive meu artigo do mês anterior a este, no site do Diário, era sobre isso, era sobre como as redes sociais e os aplicativos são projetados para um tipo de ação e a gente nem percebe, né? Então eles nos levam a um tipo de ação e a gente cai como uns patinhos nesse projeto deles, né? Então eles não levam ao diálogo construtivo, eles levam simplesmente à expressão. Eles pedem para a gente se expressar o mais rápido possível, mais antes que os outros, né? E isso nos leva a nos expressarmos sem pesquisarmos, né? Porque se a gente se expressar um pouquinho mais tarde que os outros, a gente já se sente para trás, a gente já se sente atrasado, a gente recebe menos curtidas, as pessoas comentam menos, né? E a gente não quer isso, a gente quer audiência.
porque hoje nós somos os meios de comunicação, digamos assim, né? Mas a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco. Nessa linha, eu diria assim, a internet deu voz a todos, né? Então aquela máxima que dizia assim, burro calado passa por sábio. Ali ele não precisa ser calado, ele pode dizer uma frase só, ele não tem conhecimento de nada e ali ele é o sábio, né? Mas não é aquela cultura auditiva? Que a gente não precisa ler Shakespeare para falar to be or not to be? Ouço falar, é Shakespeare, pronto. E é uma coisa que você falou aí que me chama a atenção, todo mundo hoje tem voz, tudo bem. O que me deixa preocupada são os grandes nomes da cultura santamariense, pelo menos eu vou falar do que eu conheço, que acabam colocando, sei lá, coisa da 87, por exemplo, como se fosse de ontem. E todo mundo compartilha como se fosse uma coisa de ontem. E é uma coisa de 13 anos atrás. Tipo Marx, assim, que puxa mais tempo? Mais ou menos. Tipo, porque Aristóteles disse, entendeu? Ontem, lá no Macondo. E aí eu fico pensando assim, cara, será que as pessoas não se dão conta, né? As pessoas são doutores, PhDs, YZs? Menino, eu cavo, tu cavas, ele cava. Pode não ser belo, mas é profundo. Caio Fernando Abreu. Claro que não é Caio Fernando Abreu. Claro que é uma bobagem. Mas basta escrever, entende? Viram por que o homem está com o microfone, né? Eu disse, por isso que eu passei o microfone. Mas é isso mesmo. Não, só para fazer aí você vai corrigir redação de vestibular, tá lá. Eu cavo, segundo Caio Fernando Abreu. É a nossa cultura. Com a foto do Luciano Veríssimo ainda. Sim. Claro. Nietzsche dizia que devemos tomar cuidado com os posts no Facebook. Mas é verdade. Eu fico me perguntando assim, a internet, eu não sei, vou falar uma besteira, porque no meu tempo de jornalismo não tinha internet. Mas assim, internet ela aceita tudo. Tudo que você colocar, se você colocar ali sei lá, um artigo sobre Nietzsche no século XXI, o pessoal usa. E aí que o pessoal compra também. Mas é isso que eu quero saber. Até que ponto, você que conhece o métier, até que ponto a gente pode se dar o luxo de acreditar naquilo que está escrito, entendeu? Quer dizer, que legitimidade eu vou ter em relação a uma coisa? E isso me chamou muita atenção num teatro que teve, uma peça de teatro que teve em Angra. E aí colocaram assim, ator que imita Dilma é proibido de se apresentar, ou dizer que é a peça, não me lembro agora. Assim, e eu adoro ler os comentários. Eu tenho paixão por ler comentário. Adoro. Aí eu comecei a ler os comentários. Rapaz, era assim, por que esses coxinhas? Por que Por que essa direita? Por que não se dá... Cara, não tinha nada a ver com Dilma. Nada. É porque ele foi fazer uma peça, tinha muito palavrão, e aí a mãe do prefeito, era da igreja, não sei das quantas, disse assim, não, tem muito palavrão. Aí suspende a peça. Então a coisa foi religiosa, tem nada a ver com... Nem se falou o nome da Dilma. E você está entendendo? Como é que isso funciona? O interessante é a mãe do prefeito resolve, né? Artisticamente, o que é. E o problema é o seguinte, e assim como existem as pessoas que não compreendem e elas saem com essa máquina de rótulos e leitores de títulos, nós também temos os maus jornalistas. Sim, com certeza. São pessoas que pegam contextos para quê? Para chamar a atenção. Ou seja, quem é que está ensinando a população a manipular essas informações? Mas isso aí do tempo é todo mundo, mas assim, vamos combinar. Eu estou decepcionado de ver de vários meios de mídia, principalmente nacionais, de meios que deveriam ter alguma responsabilidade técnica, certo? Eles também confundirem, praticarem a pós-verdade, certo? Travestida de intelectualismo. É esse o ponto. Por exemplo, fatos são fatos. E todo mundo é livre para interpretar esses fatos. A chamada, tu pode criar a chamada que tu bem entender, certo? Mas desde que haja um mínimo de responsabilidade com a precisão da informação. Mas eu preciso dizer uma coisa, que pós-verdade não é algo novo. Já se usa esse termo desde os anos 90. Ou seja, muitos colunistas e articulistas já praticavam, né, há muito tempo. E virou apenas a palavra do ano, né? Já existia a palavra, mas virou a palavra do ano por quê? Por causa da, digamos, a massificação da prática da pós-verdade.
Então, por isso que virou a palavra do ano. Mas ela já existia, já era praticada, não é algo novo. Isso é importante falar. A partir do artigo do Yuri, eu dei uma pesquisada nisso, me despertou atenção isso. Eu não sei se chama anacronismo isso, quando a gente usa uma palavra para analisar a história 100 anos atrás. Então, eu verifiquei ali que, a partir da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a utilizar isso, não sei se antes, talvez, mas isso que eu encontrei, fazer propaganda contra os nazistas, propaganda de guerra. E aí depois teve o Pânico Vermelho, onde eles usaram isso também. Lá na Rússia o Stalin usou. Seria Fria, essa propaganda na Guerra Fria. Os comunistas, né? E vice-versa. Então, na verdade, nós estamos rotulando agora uma coisa que está aí, né? Que todo mundo praticamente faz, né, uma hora ou outra. É por isso, é uma coisa que virou do dia a dia das pessoas. Campanhas políticas, por exemplo. Assim, né? Agora, os boatos da internet. Mas vamos parar para pensar, por exemplo. Claro que o mecanismo de mídia social tem as suas intenções. Então, ele pode desenvolver um sistema que torne o ser humano previsível além do que ele já é. Mas vamos combinar, quem cria toda essa rede é a própria humanidade. Ou seja, são as pessoas que interpretam os fatos ou não interpretam e trazem como querem. Ou seja, eu acho que ninguém é vítima nessa história. Ninguém é vítima. Ou seja, isso é um fenômeno humano que não é uma coisa que a gente possa premeditar para manipulação. Pelo contrário, quanto mais conflito, menos chance de manipulação. Quer dizer, eu posso estar errado agora, mas pelo menos é o meu conceito. Não, mas eu acho que o sistema já é feito, como ele falou, tendenciosamente para o conflito, não para a questão construtiva. Né? O sistema já é feito para vender. Gerar conteúdo. Mas mesmo que o sistema não fosse, as pessoas já geram conflito. Esse é o meu ponto. O problema assim, Ricardo, que antigamente... Isso ia aparecer de qualquer forma. Agora, eu não acredito assim, se a gente vai falar de ranqueamento de posts, por exemplo, no Facebook. Aquilo que chama atenção vai para o topo. Sim, aquilo tem mais curtida e comentário, sempre vai para o topo. E essa é uma matemática. Afinal, se pode ser uma coisa bonita, doce, como um cachorrinho brincando, certo? Não ofender ninguém, tem milhares de curtidas e vai estar bem ranqueado. Agora, se for uma coisa negativa, também vai estar bem ranqueada. Como as polêmicas geralmente trazem sensações mais fortes, é normal que o algoritmo lá do Facebook comece a ranquear que os posts mais acessados estejam lá. A pergunta é o seguinte: por que quem cria o algoritmo está fazendo isso para o mal, certo? Ou está fazendo isso porque simplesmente isso é retrato de um comportamento humano? Eu vejo, na minha ideia, que é impossível fazer uma rede social evitando isso. Então, não existe, sabe, aquela ideia, eu sei que tu não disse isso, com toda tranquilidade, mas assim, não é uma concepção premeditada para jogar as pessoas umas contra as outras. Não, as pessoas jogam-se umas contra as outras, é pelo menos a minha análise. Eu já acredito o seguinte, quando a gente tem um grande problema que a gente não sabe resolver, achar a razão daquilo, eu uso aquela frase do filme Todos os Homens do Presidente, que é o seguinte: siga o dinheiro. Onde está o dinheiro aí? Onde é que está envolvido o dinheiro? Por que o Facebook é assim? Pensa no dinheiro. Como é que o Facebook gera dinheiro? Com as pessoas... Graça, né? Tem que gerar dinheiro de alguma maneira, senão não existiria. Duas formas. Uma, roubando nossa atenção. A gente tem que estar com o olho na tela para poder ver os bannerzinhos, né? E outra, a gente tem que interagir com o conteúdo. A gente tem que clicar no conteúdo, a gente tem que acessar os links. E para interagir com o conteúdo, tem que ter conteúdo. Então o Facebook ele quer que as pessoas gerem conteúdo independentemente da qualidade. E as pessoas querem gerar conteúdo independente da qualidade, é esse o meu ponto. Querem, só que aí que tá, eles conseguem explorar isso e fazem com que a gente gere de qualquer maneira e de uma forma imediata, sem pensar. Porque se a gente pensar, a gente não publica em muitas coisas. Metade do que a gente publica, se a gente pensasse bem, com mais calma, talvez não publicaríamos. Com medo de ofender? Não digo ofender, mas talvez com medo de errar, com medo de falar bobagem. Isso é pessoal. Exato. Tem pessoas que não estão nem aí para ofensa, tem pessoas que são mais reservadas. O que eu estou vendo agora, em verdade, é que o Facebook está criando um outro fenômeno. Um fenômeno muito preocupante, que é a opressão do direito de manifestação. Ou seja, a gente vê que a onda facebookiana tem alguns soldados de patrulha ideológica que resolvem eleger alguns Judas para tomar pedrada. Essas pessoas têm um comportamento mais agressivo do que as outras e acabam inibindo qualquer entendimento contrário. Vou pegar o caso do Queer Museu. Aí nós vamos no politicamente correto, né? Sim, perfeito. Mas vou pegar o caso do Queer Museu. Ou seja, ai de quem afirmasse que aquilo não é arte. Ai de quem? É oprimido, não pode dizer o que pensa. Porque vira um babaca, vira um lixo, vira um censor, vira um ditador. Então, a ditadura que está sendo colocada, ela está violentando o direito de expressão
E quem está fazendo isso são as próprias pessoas. Por quê? Porque existe a diferença entre a pessoa no Facebook, que emite a sua opinião, e o patrulhador ideológico, que começa a parar com o diálogo e começa a utilizar bordões. E vou dizer quais são. Fascista, comunista, né, dos dois lados, vamos pegar. Nazista... coxinha, mortadela, metralha. Quando chega nesse nível, acabou o diálogo. Por quê? Porque a gente está numa metralhadora de rótulos, de gente que a proposta era dialogar, se torna atirar. E o que não é fanático se retrai. E quem não é fanático se retrai e digo, eu não vou dar minha opinião nesse bando aqui, porque eu vou ser massacrado. Bom, aí eu tenho uma posição um pouco polêmica, que assim, ó, eu não tô nem aí de ser massacrado. Sim, cara, fale o que quiser. Assim, ó, eu acho que a gente tem que fazer isso em defesa da cidadania. Eu não estou preocupado em patrulhar os outros, mas assim, ó, eu nunca vou abrir mão do meu direito de manifestação, inclusive a respeito do Queer Museu, que tem gente que entende de um jeito, de outro, eu respeito todos, mas no meu entendimento, aquilo não é arte. Impressionismo para mim é Monet, é Renoir, e aquilo lá para mim é lixo, mas tudo bem, é mais por não ser arte, né, do que qualquer outra opinião. Agora, Deus me livre eu ter dito isso no Facebook, porque acabaram comigo. Mas aí acabaram. Eu falei, viu, Ricardo? E eu digo, dane-se, podem acabar comigo, porque me calar aí já é um pouquinho mais... Eu sou mais inicialidor. Não, é uma coisa que eu acho bacana, que é o seguinte, você falando, né, que as pessoas não podem se expressar. Eu não sei como é que funciona a timeline de vocês, mas a minha, se eu espremer, sabe quando você espreme? Vamos dizer que 90% o sujeito só faz com aquele dedo assim, compartilhar. Eu tenho conhecidos que só compartilham. Gente, é um negócio, o computador dele só precisava ter uma tecla. Só um botão. Toim. Aí você fica assim, compartilha. Aí eu fico pensando, até que ponto aquilo ali exprime o que o sujeito está pensando? Ou será que ele não compartilha? O que constrói? Entendeu? Porque o que ele está fazendo é terceirizando uma ideia. Alguém tem uma ideia, coloca, ele vai compartilhar. Mas é que não, é uma outra forma também de se criar uma persona. A gente tenta criar uma persona ali. O que é uma persona? É uma... Sim, uma personagem. Uma personagem, né? A gente faz isso desde a pré-história, desde quando a gente é humano, né? E a timeline é uma forma de se criar uma persona. Eu sou deste jeito. Talvez tu nem seja desse jeito, mas tu tenta criar uma imagem, mas né? aí quando você compartilha coisas que são totalmente contraditórias, como é que fica? Aí tu tem que ir num psiquiatra. Então, vamos fazer, depois dessa nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. A Karen falou pouco. A Karen vai agora, vamos explorá-la no segundo bloco. Nós vamos encerrando então esse primeiro bloco do Conexão Cidade, que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palatina de Santa Maria, e da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Não sai daí, volte logo a seguir, porque a coisa vai pegar fogo agora. Nós vamos começar com a professora Karen. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas.
Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando no Conexão Cidade, esse programa que você assiste pelo canal 19 da NET, aqui dos estúdios da TV Santa Maria. Vocês podem assistir também pelas redes sociais, Facebook e YouTube. E o tema hoje é pós-verdade. Pós-verdade é um substantivo que diz respeito às circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos importância do que crenças pessoais. Essa palavra foi eleita pela Oxford, pelo um departamento que trabalha com a formação do dicionário lá na Inglaterra, com a palavra do ano em 2016, e ela está relacionada com tudo aquilo que, em que pese a realidade objetiva seja verdadeira, tudo aquilo que é compartilhado e comentado e é tido como verdade. Esse departamento definiu a pós-verdade como então essa palavra que retrata o nosso tempo, né? A nossa era, especialmente catalisada pelas redes sociais, pelo Facebook, onde as pessoas vão e dizem coisas e ficam reprisando, né? Aí nós podemos pensar no Donald Trump. O Donald Trump ali, em algum momento surgiu que o Papa apoiava o Donald Trump, e aquilo foi repetido várias vezes. Podemos pensar no nosso ex-presidente Lula aqui nessa questão da se tem prova ou não tem prova, não tem prova. Está condenado ou não está condenado? Está condenado. Mas enfim, então nós vamos começar com a professora doutora Karen Guinot. Isso que eu ia falar. Eu fico pensando, porque quando o Trump foi se candidatar, eu pensei que era uma piada. Não, isso tem que ser palhaçada, não é possível, né? Aí quando o cara se elegeu, eu só posso acreditar que existe uma pós-verdade. Tem que ter alguma coisa, uma entidade, alguma coisa que conduziu o cara, né, a uma eleição, porque não é possível. Sabe qual foi uma fatia significativa do eleitorado do Trump? Os que acreditaram que o Papa estava apoiando ele, só pode. Negros. Acreditem nisso. Vocês acreditam nisso? Ou seja, não estou dizendo que o Trump é racista, porque não sei se alguém falou, mas a ideia lá combina. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, quando veio aquele episódio do desfile da Ku Klux Klan, que já acontece nos Estados Unidos há vários anos, não é de agora, não foi agora que aconteceu. Agora apareceu. Agora apareceu a culpa do Trump, entende? Mas tanto faz, eu também não gosto do Trump. Mas eu digo que a gente tem que ser justo, né? Já estavam automatizando a volta do nazismo através do Trump, por causa da pós-verdade. Eu não sei, sabe, se isso vai ter fundo de verdade ou não. Eu sei que é conveniente falar e pega fogo, né? Se tu larga numa arena uma opinião dessas, ela pega fogo com muita facilidade. Eu também acho o Trump uma piada, Karen. Mas assim, tu vai pensar assim, vamos falar em pós-verdade. Eu tenho ainda dificuldade na questão da verdade, porque a verdade é muito subjetiva, depende de que lado tu tá e do como tu enxerga as coisas. Eu tenho a minha verdade, tu tem a tua verdade, ele tem a verdade dele. A gente vem, né, com uma carga de, não digo preconceitos, mas de pré-conceitos, conceitos anteriores, formações. Agora, por exemplo, essa força que as mídias têm, e o maior problema que eu vejo é que a gente não sabe mais a quem se apegar, porque as fontes que até então eram idôneas estão perdendo credibilidade. Normalmente, de acordo de onde vinha uma fonte de uma informação, você diz, não, isso é uma coisa legítima, isso a gente pode acreditar. Hoje em dia, tu não tem mais isso. A gente tem controles de mídia, exatamente. A mesma coisa. Confia. E as coisas se impõem sobre os fatos, né, objetivos, assim, os boatos se impõem e aquilo se estabelece como verdade, não tem o feedback da construção crítica desse, não, só um pouquinho, tá? Mas da onde é que está vindo essa informação? E ninguém quer saber. Na verdade, ninguém está preocupado em saber de onde é que vem a informação. É que a gente chegou a esse ponto, a gente não sabe. Porque, agora vai falar a dinossauro aqui. Existia uma época em que você comprava uma determinada revista e você sabia assim, bom, essa revista aqui vai defender interesses da direita, ponto. Aí você comprava uma outra e não, essa vai defender interesses da esquerda, ponto. Entendeu? Aí eu fico olhando hoje, eu digo assim, pombas, tudo bem, o mundo muda, né? Tudo muda, tudo passa, a uva passa. E de repente você senta e diz assim, eu estou trabalhando com jornalismo na década de 70. Aí o que você tem? Você tem a UPI aqui, tem a First Press ali, aqui fica jogando notícia. Agora não tem mais. Agora o cara vai no Facebook, vai no Twitter, vai não sei aonde. Aí é o que você diz, tem a fonte
esse jornal. Mas que jornal é esse? O que ele professa? Exatamente. Ele é verdadeiro? Eu conheço 5 jornais na internet que são fakes. Quantas vezes a NASA atestou que asteroides iam se chocar com a Terra na última semana? Eu conheço 5 fakes. 5. Mas o que acontece? A revolução digital foi muito rápida. Foi assim, uma década para menos, né? Então a gente vem de uma cultura de mais de 100 anos do jornalismo tradicional, daí dá 10 anos tem esse ambiente completamente diferente, né? Então são pessoas com a cabeça dos anos 90, 2000, vivendo um ambiente que a gente não está preparado ainda. E como que era anos 90, anos 2000? A gente fala aqui sobre jornais, que a gente sabe que tem jornais de direita e da esquerda, e jornais que se dizem isentos, e a gente sabe analisar, só que assim, ó, a gente lê. Eu lembro no início dos anos 2000 que eu vi um estudo, uma pesquisa, que eu me assustei, me apavorei. Falava que no Brasil apenas, parece que 17% dos brasileiros liam jornal, comparado com mais de 70% dos japoneses. Jornal impresso. Imagina, é um absurdo essa comparação. Se 17% dos brasileiros leem jornal impresso, naquela época, há uns 15 anos atrás, significa que todo mundo ficava fora do jornalismo? Não, as pessoas consumiam jornalismo, mas aonde? Jornal Nacional e ponto final. Era a TV, né? E a ideia deles era o seguinte, que o Jornal Nacional era a fonte da verdade. Só tinha o 10 e o 12 aqui em Santa Maria. Exato. E o 10 pegava mal em casa, tinha que botar um bombril. Era um chubisco, um bombrilzinho. Então acontecia isso, nós tínhamos uma fonte da verdade, e aí vem essa revolução digital, onde todo mundo pode falar o que quiser, e neste ambiente de rede, onde todo mundo fala o que quiser, as emissoras também entraram nesse ambiente, elas têm que ter sua página, seu perfil. Então o que as pessoas enxergam hoje a rede? Enxergam como se fosse um ambiente onde está o Jornal Nacional, entre outras informações. Então elas confiam nas informações que estão lá. Virou caos, na verdade. É a mídia, ela está substituindo a mídia tradicional. E a mídia tradicional era onde as pessoas obtinham a verdade. Então ali está a verdade para as pessoas. Então se vocês compartilharem uma informação completamente falsa, elas vão encarar como se fosse uma verdade, porque é o que substituiu o Jornal Nacional para elas. Como se a mídia tradicional também tivesse algum apego à verdade no passado. Sim, claro, exato. E a gente vê, às vezes, assim, algumas É iniciativas que a gente lê que o Facebook está tentando verificar o que é fake, o que não. As redes sociais estão começando a pensar nisso mesmo ou não? Sim, o Zuckerberg até está se preocupando com isso, porque ele recebeu uma chuva de críticas ano passado, porque alguém tinha falado para ele que o Trump só ia ganhar por causa do Facebook. Não lembro qual jornalista falou isso lá nos Estados Unidos. E ele falou que era bobagem. E no fim, muitos críticos hoje dizem que... Muitos críticos hoje... Os analistas falam que isso tem muita verdade nisso. O Trump só está lá por causa do Facebook. Porque o Trump ele subiu graças a essas fake news, né, que foram alimentadas principalmente por causa do Facebook. Então ele recebeu tanta crítica por isso que ele está tentando se mobilizar em relação a isso, ele está tentando criar dispositivos que... até no texto ali eu fiz uma piada, né, de clicar no botão compartilhar e ele te avisa se é verdade ou não. Ele está tentando fazer algo mais ou menos assim. Só que é complicado, porque como a professora falou antes, o que é verdade, né? Yuri, quem vai fazer essa filtragem? Me permite assim, eu não gosto do Trump, mas uma coisa eu tenho que dizer. Quando o Obama foi eleito pelo Facebook, ninguém falou isso. Eu acredito que o Obama, ele provavelmente foi eleito, talvez também pelo Facebook. Eu tenho família que mora nos Estados Unidos e viajo bastante, estudei lá bastante. E vou dizer o seguinte, a principal base de campanha do Obama foi o Facebook, mas eu não vi nenhuma matéria a respeito disso. Mas eu acho que a estratégia foi bem diferente, foi completamente diferente. Tá falando, é que o Obama não mente, o Trump mentia, era isso? Não, Obama mente bastante. Acho que os dois mentem. Exato, não, também acho. Então acho que os dois foram eleitos pela mesma ferramenta, mas como é o Trump, o Zuckerberg diz, olha, politicamente, como é que eu devo me posicionar? Ou eu digo, não tem nada a ver, ou não. Agora, olha só que perigoso. Que perigoso. Eu vou aplicar alguns filtros para dizer o que é verdade ou não. Sim. E aí começa o risco do algoritmo da nova ditadura mundial, meu amigo. Exato. Mas só uma coisinha sobre o Trump, ele tem uma estratégia... Tem que deixar mentir como tem que deixar falar a verdade, é a minha posição. Sim, o Trump ele usou uma estratégia que pelo menos não se percebeu no Obama naquela época, que é o quê? Alimentar sites especializados em inventar notícias e alimentar compartilhando e incentivando seus seguidores a também compartilhar. No Brasil, vocês devem conhecer sites como o PSDB e o PT fazem aqui direto, né? Sim, eu também acho que fazem aqui. Fazem direto aqui. Também acho. Mas como o Trump foi numa escala, foi na maior potência do mundo,
É claro que isso teve um impacto maior, digamos assim, né? Que incentivou ao surgimento dessa palavra, né? Ou quem ataca ele também é bem patrulhador e consegue jogar essas coisas. Não, isso com certeza. Porque a mentira está ali todos os dias, né? Sim. Tá muito quieta, Karen, tá dormindo ainda. Vou fazer uma analogia aqui bem idiota. Né? Velho fala um monte de bobagem. Que é assim, ó. Se você pegar hoje, você está falando do Facebook, o Facebook ele consegue levar o Trump à presidência dos Estados Unidos. Ponto. Aí eu vou te fazer o seguinte, em 1977, eu assisti uma fala do Armando Nogueira, na época ele era diretor de jornalismo da Globo, numa faculdade de jornalismo que eu fazia no Rio. E ele foi lá falar e ele disse assim, se houver uma unha encravada da Rainha Elizabeth e houver um levante no ABC Paulista, eu vou editar a unha encravada da Rainha Elizabeth. Eu nunca mais esqueci isso, eu tinha 20 e poucos anos. E aí, eu me lembro que anos depois, quando Lula foi candidato à presidência e o Collor, eu me lembro da Rede Globo mostrando o Lula de manga de camisa, o Lula com dicionário de cabeça para baixo, o Lula não sei como. E o Collor, todo bonitinho, dentro de uma biblioteca, entendeu? Cheia de livros nas costas. Jovem, bonito. Bonito, jovem, e correndo, e saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E o Lula... Com uma rede para caçar o Marajá. E com a rede para caçar o Marajá. E o Lula, coitado lá, com a camanguinha de camisa, geralmente falando com... Ou seja, de alguma maneira também forjando... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Ótimo. Com certeza. Mas um saiu por causa de uma elba que não soube explicar. Aí, não, pois e o outro só tem 400 que não era milhões, normal. milhões, sei lá, mas o que eu tô falando que ninguém é na consegue época. achar. Não é tudo Nem era uma Acho que ninguém se salva nessa classe A gente política de usava hoje. as armas que a gente tinha na época, né? Na época você tem o quê? Você tem a Globo mandando mesmo, e aí ela pegava e dizia assim, bom, a gente tem uma antena aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, a gente pega o Brasil inteiro. Então vai pro ar a Rainha Elizabeth com a sua unha encravada, ponto. Ou seja, você manipula a informação, pronto. E você continua manipulando como hoje, quer dizer, eu acho que só mudou o... Mas essa manipulação da informação, quer ver uma coisa, eu tenho muito contato com jovens, né? Na universidade passam, né, Arigoni, quantos alunos por semestre? E aí, esse tempo, para tu ver como é a questão da pós-verdade, tu larga um boato que ele acaba tendo mais força do que, inclusive, fatos e provas. Um aluno me perguntou bem assim, professora, como é? Um aluno do 10º semestre do curso de Direito. Bom, a gente não está falando, nós estamos falando de uma criatura que tu entende que seja o mínimo instruída. Fala português, Fala, né? que fale português e que entenda o que está acontecendo no mundo. Ele me disse Às vezes falam. professora, como é que estão determinando prisão de Lula e condenação sem provas? Eu olhei para ele assim, parei a aula assim, né? Eu olhei assim, cara, tu é um aluno do 10º semestre do curso de Direito. Vai no processo, meu amigo. Tu acha que realmente um juiz vai condenar uma figura como ele, que era tido, né, como, né, um agente político de expressão sem provas? Sem provas? Tu já me respondeu a pergunta, tá minado de prova, cara. Tu acha que um STF vai manter uma decisão sem provas? Bom, mas por quê? Porque alguém botou lá, não tem provas, botou no Facebook, botou no Twitter, botou no repetiu, não tem provas, repetiu, não tem provas, não tem provas, o processo não tem provas. Como o processo não tem provas? A gente que é da área jurídica sabe. As redes sociais têm mais esse problema. Antes, se a Globo falava isso, eu podia ficar com o pé atrás. Né? A Globo está mentindo. Hoje, é um amigo, é um próximo dele. E tu tem mais credibilidade que a Globo, então tem mais chance de tu acreditares. Então isso é um grande problema também nas redes sociais. São pessoas que tu confia que publicam aquilo. E tu acaba acreditando. Não, é questão quando o boato ele prepondera sobre fatos, objetivos e provas, né, as pessoas não conseguem nem reacionar. Né? E porque também a forma como é feito o sistema não é para esse diálogo. A forma é para tu largar a mensagem ali, aquilo se dissipar e se ponderar como verdade. Eu só da escola de E aí base, que é um negócio que me marcou. As campanhas publicitárias, né? Desculpa, termina a escola de base. Não, essa questão da escola de base, quer dizer, não existia internet, não tinha Facebook, não tinha nada. Eles destruíram famílias, eles acabaram... Imagina se houvesse internet naquela época. Deus o livre. Matavam. Bom, de qualquer forma, tu estás falando sobre essa questão, o meio jurídico, ele tem essa questão da disputa no processo, mas o que a gente está vendo hoje é uma grande discussão midiática e uma exposição que, no caso, eu entendo indevida, dos próprios processos onde a gente atua, né?
que com o objetivo de organizar reações. Se a gente pega em escala nacional, principalmente o que está passando Aécio Neves, o que está passando Lula, todas as acusações de corrupção que envolvem ambos, vou pegar os dois para que ninguém fale nada de mim, entende? Para não dizer que eu estou escolhendo. Mas tu não está preocupado, vamos falar de ti, tu quer mais do que falem de ti. Não. Mas porque ele acha que os dois têm que pagar mesmo. Eu acho que os dois têm que pagar mesmo, esse ponto. Tá? Então, é um ladrão com curso superior e um ladrão sem curso superior. Única diferença. Tanto faz. Mas o fato é o seguinte, existe um processo em andamento, tá? E existe a vacina, que é a campanha publicitária em mídias sociais para fazer pressão no julgador para que ele tenha medo de julgar determinado resultado. Exatamente. Então começa as máquinas de repetição. Por exemplo, não tem provas. Os dois certamente vão dizer isso. O Aécio, quando pegaram a gravação dele com o Wesley Batista, ele foi para a TV tremendo, dizendo, não, mas aquilo ali não tinha nada a ver, não sei o quê, porque não tem provas. Cara, é óbvio. A primeira desculpa de um acusado culpado é dizer não tem provas. Né? Quero ver provar. Essa frase é na verdade, eles não dizem não tem crime ou não fiz, não tem provas. Não tem provas. Agora assim, exatamente, eles já não dizem mais não fiz. Eles, a prova é ilícita. Mas se não tu tem provas. soldados de Facebook do teu lado, tá? Partidários de carteirinha, gente geralmente que é remunerada por algum cargo de confiança, alguma coisa, para trabalhar especificamente defendendo aquela ideia, gente que não é livre, não que todos os CCs sejam comprometidos, não estou dizendo isso. Daí fica muito fácil fazer uma pressão nacional. E qual é o objetivo? O objetivo, tudo bem. A gente pensa que o mundo é classe A, B, C e D que acessa o Facebook. A E está acessando muito pouco. Mas o fato é que, com todo respeito, não é dizer que classe econômica seja sinônimo de cultura, mas é dizer também, tá, que quanto mais bordões, mais a classe E, que é a grande massa votante, se confunde. E quanto mais ela se confunde, mais manipulável ela é. E é esse o objetivo. Às vezes nem é conseguir evitar uma condenação, mas é jogar o cara nos braços do povo através de bordões. Porque essas pessoas se comunicam através de bordões. É questão de falar a língua. Falar a língua de cada classe social, com estilo, com as palavras, com as frases necessárias para convencer alguém desse tipo de proposta, né? Então, ninguém faz isso de uma maneira premeditada. A pós-verdade, ela está, inclusive, nessas formas de verdadeiras campanhas publicitárias que tornam um inferno, né, aquela experiência que deveria ser prazerosa desse mecanismo bonito que é nos oferecido de graça, chamado Facebook ou WhatsApp ou caramba, né? É aquela coisa do joguinho, né? Eu vou dizer uma coisa para você, a pessoa velha começa a jogar, né? Porque que a memória para... Tu me mandou o convite umas 3, 4 vezes. Para trabalhar o cérebro tem que funcionar. Aí você começa a jogar, aí daqui a pouco entra assim, Kindle, aí você tira, aí entra outro joguinho, eu não quero infeliz, tira. Aí entra outro, aí você fala assim, não, agora eu vou ler, aí você vai num determinado site para ler uma notícia, aí plaf, entra outro troço, compre não sei o quê, diminua isso, aumente aquilo, eu digo, meu Deus do céu, é aí que o dinheiro aumente aquilo, levante isso, abaixe aquilo, eu digo assim, gente, o que eu não quero, e aí você diz, aí tem assim, não quero mais ver esse anúncio, aí você aperta, né? Aí aquele não vem mais, mas vem mais outros 500, entendeu? Quer dizer, é uma doença, uma neurose, é isso, Ricardo, que eu acho que fica complicado, porque você fica repetindo, chega uma hora que o sujeito que não tem muita paciência, ele olha e diz, então eu vou aceitar essa porcaria, entendeu? Essa porcaria que aí ele não entra mais. E assim ele vai isso é a mesma coisa quando a gente vai baixar um aplicativo no celular. Eu preciso do aplicativo. Aí vou baixar o aplicativo e ele diz, você tem que dar acesso à sua câmera, ao seu Facebook, ao seu... Daí a gente pensa, então eu não quero. Aí não quero. Aí passa, mas eu preciso do aplicativo. Aí entra de novo lá. Aí pensa, acesso à câmera não quero. Aí no terceiro dia, mas eu preciso, vou ter que dar. Não é assim? A gente se obriga. Você vai descer o filme, sei lá o quê, aí tem assim, aplicativo para descer. Você fala, mas eu não quero descer por aqui, eu quero descer por ali. Aí aparece antivírus. Eu digo, mas eu não quero antivírus. Sabe essas feiras que tu tá caminhando nos stands e toda hora ficam te entregando? Tu não consegue chegar no lugar. Exato. É pior, né? Faz um fechamento para nós. E não chega onde você não consegue fazer mais nada. Fecha do bloco. Eu fechar o bloco? Faz o fechamento do bloco. Ai, que lindo. Como é que você fecha um bloco? Ai, que eu vou bater mal. Voltamos já. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP. Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul.
FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos no Conexão Cidade, o programa da TV Santa Maria, que você assiste pelo canal 19 da NET, também pode ser assistido pelo Facebook e YouTube. O programa tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, e da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. O tema aqui é pós-verdade, que é um termo que foi escolhido no ano de 2016 por ser uma palavra em evidência relacionada com esse novo tempo que nós estamos vivendo aí. Então, a Universidade de Oxford incluiu essa palavra no léxico deles, é assim que se chama, professora? Coisa bonita, né? No léxico lá na Inglaterra, é uma palavra que está relacionada com tudo isso que a gente vê e ouve falar e as redes sociais ficam replicando, que muitas vezes elas não têm uma relação direta com os fatos objetivos do que realmente ocorreu, e isso acaba formando as opiniões. E o que eu queria perguntar para o Yuri, que é quem nos trouxe até esse tema, qual é a possibilidade de agora com inteligência artificial, né? A gente vê que a internet está cada vez mais evoluindo e, como tu muito bem disseste, evoluiu de forma muito rápida, a ponto da gente nem entender, não conseguir talvez lidar com isso, né? E de que maneira poderíamos imaginar que robôs, eu digo programas, pudessem estar inclusive disseminando isso e com isso favorecendo interesses os mais diversos na rede. A tecnologia tem isso, né? Ela evolui rápido. No momento imediatamente após essa evolução, ela evolui mais rápido ainda, né? Ela não evolui assim numa reta, né? Ela é exponencial. Quase faz a volta para trás. Então, se a gente evoluiu 10 anos muito, esses 10 anos a gente vai evoluir em 8 anos, depois em 5 anos e aí vai. Então a gente está evoluindo demais a tecnologia e a gente está num momento onde a tecnologia está evoluindo num espaço onde nós não percebemos, onde nós não enxergamos. Porque ela evoluiu muito nos equipamentos, na miniatura, né, na tela, na conexão. Agora ela está evoluindo muito na parte de dentro, que é na inteligência do processamento. Então nós estamos numa era, digamos assim, iniciando uma era de ouro praticamente da inteligência artificial. As pessoas não percebem, mas já estamos tendo aí robôs. Quando a gente fala robô, não é aquele robô, né, o mecânico, é um computador que consegue conversar, que consegue usar a linguagem natural, né, para se comunicar, que consegue responder às nossas perguntas, por exemplo. Eu vi até semana retrasada um programa na Globo News, segunda-feira às 11 horas da noite, sempre tem um programa muito legal, que é o Mundo S.A., que fala sobre essas coisas, e tinha um programa só sobre isso. E mostrou muitas empresas, não no mundo, mas no Brasil, usando inteligência artificial para substituir várias pessoas, por exemplo, telemarketing, atendimento, suporte, né? Ok. O fato é que ano passado, aí está um outro diferencial em relação ao Trump e Obama. A campanha do Trump usou muito isso, né? O The New York Times fez reportagens sobre isso, demonstrando que a campanha usou algoritmos, códigos de programação, que conseguem entregar para as pessoas banners no Facebook personalizados para o teu perfil.
Então, por isso que quando a gente fala sobre Trump, a gente não percebe muito o que ele fez, porque essas campanhas foram focadas no público norte-americano. Eles perceberam mais que a gente. A Hillary não conseguiu fazer isso, não tentou? Ela, no finalzinho da campanha, ela começou a apelar também. Pois é, ela começou a apelar também. Mas eu acho que ela nem sabia fazer, provavelmente, porque senão ela teria feito. Eu acredito que sabia, a campanha de Hillary usou pessoas que trabalhavam em Facebook, em Twitter, no Google, pessoas de gabarito, assim, né? Mas o Trump, o que ele fez? Não digo o Trump, mas a campanha dele. Eram programas que faziam o seguinte, digamos que tu é da classe C e tu gosta dele assistir tais programas específicos, e o computador analisava o teu perfil e fazia um banner com um visual parecido com o que tu assistia, com a linguagem parecida com o que tu consome, com uma frase. Você sabia que a Hillary fez tal coisa e aquela coisa ela não fez, entende? Então era isso, foi uma grande polêmica no passado isso. Aqui Ele no recebeu Brasil críticas eles falam direto, né? Na última campanha teve um pouco disso. Usava sim, uma aqui no Brasil. interface familiar para me gerar a condição de mais confiabilidade naquela informação. Exato, e linguagem familiar e com frases que tu sabes que não é um fato aquilo ali, é uma mentira descarada. Mas sabe? Yuri, assim, me desculpa, tudo bem, a gente está vendo a repetição desse fenômeno humano no meio digital. Mas isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu, Por exemplo, só que... pesquisas eleitorais manipuladas, né, meios de mídia comprometidos com outras formas que não eram a verdade. Ou seja, muito antes da digitalização, os candidatos mais espertos ou mais malandros já sempre fizeram isso. Só que agora o meio digital está participando disso também. Então, por isso que eu estou querendo dar um enfoque, sabe? Às vezes a gente pensa que é um processo de adaptação, um processo de digitalização, uma coisa muito nova, mas a gente está falando do bom e velho ser humano. Eu sou criminalista também, assim, a doutora Karen e o Marcelo também entendem muito de direito penal, e é importante dizer o seguinte... Eu não entendo absolutamente nada. É verdade, tu é trabalhista, perdão. Eu sou trabalhista. Foi mal, tá? Mas na trabalhista ela manda tudo. Não, um pouco eu entendo. E assim, ó, é incrível porque são coisas humanas. Existe um livro de Malatesta chamado A Lógica das Provas, que meu bisavô tinha, que era de 1900 e pouco. Eu tenho. Tu tem, né? Tu sabe do que eu vou falar. É porque o marido dela é juiz auditor militar e tem uma grande amizade com a gente, então... Porque eu estudei esse livro. Olha, explicar uma coisa. O ser humano, nesses últimos 100 anos, ou 130 anos, ele não mudou muito. A gente mudou os meios, a gente mudou as fórmulas, mas o ser humano é o mesmo. O interesse, a maldade, a raiz humana que cria todo esse fenômeno digital é exatamente a mesma que existia antes. Só que por haver uma atualização na forma, a gente acha que é novo. Talvez não seja tão novo. Né? O que é novo é uma adaptação social a uma nova ética que está se criando. Uma nova ética que está se formando. Acho que é nesse ponto. Tu falou nos últimos 100, 200 anos. Eu diria mais nos últimos 200 mil anos. Perfeito. E eu digo porque eu estou lendo um outro livro, que é o Sapiens, do Yuval. Muito bom o livro. Ele tijolo, né? Mas é muito bom. Ele fala como os seres humanos surgiram e como a gente tirou as outras 4 espécies de humanos, porque eram 5 espécies de humanos, e a espécie específica, a Sapiens, matou todos os outros, né? E ele disse no início do livro o seguinte, que o humano sapiens só é o que é hoje por causa de muitas coisas, mas entre elas por causa da fofoca. Ele fala que a fofoca foi importante porque com a fofoca a gente foi criando laços de confiança, a gente foi criando grupos, e a separação de grupos foi importante para criar comunidades, e as comunidades foram crescendo, e aí foi. Claro que ele explica de uma forma muito mais refinada, mas a fofoca foi importante para o surgimento dos sapiens. Então eu diria, há 200 mil anos a gente é assim. E eu não falei que isso é novo. A gente é fofoqueiro, resumindo. Eu não falei que isso é novo. E eu não disse, tu disse também. Tá bom. Mas eu acho que assim, já se faz há muito tempo isso, só que agora está de um jeito que está tão massificado que todo mundo faz, e não todo mundo só faz, como publica para todo mundo, e isso afeta a esfera pública de um jeito que não se afetava antes. E não é porque não se fazia antes que a gente não tem que criticar agora. Se fazia antes e a gente criticava. A gente criticava, nós criticamos aqui, e a gente tem que continuar criticando. Agora nas redes sociais, o que me incomoda, porque assim, cada um, né, que cuide do seu, que nem eu digo, mas é o radicalismo, é o discurso do ódio, é tipo assim, o não respeito à ideia do outro, a posição do outro. Esse radicalismo me incomoda muito, de tu fazer um comentário ou rebater um comentário, porque a ideia que se passa é que os radicais eles querem largar a informação e que tu não tenha mesmo feedback. Não é interessante que tu possa dizer que aquilo não está correto por causa disso, aquilo, ou que a fonte aquela não é correta e que ele está equivocado, ou que, por exemplo, a gente que tem acesso
aos instrumentos jurídicos mais próprios, como o processo, que aquilo está errado, porque não é aquilo que está dentro do processo. Todo mundo entende direito, né? querida. E aí o que acontece? Tá cheio de advogado por aí. Não, isso é verdade. Procurador. Mas a ideia dos radicais que eu vejo é largar e não entrar no debate, porque não é interessante o debate. Não Entendeu? O tem negócio é só conteúdo, não tem conteúdo. na força. Porque daí vira chincalhamento, a linguagem já muda, já vira o baixo nível. E aí tu pensa assim, porra, não vou ficar, entendeu? Perdendo, gastando tempo, energia. E tem uma coisa que E é aquilo que o Ricardo disse, aí tu te retrai e aí vira o discurso da minoria, ditadura da minoria sobre a maioria. Tem coisa melhor no Facebook, que é assim, eu não excluo ninguém, ponto. Não excluo, eu acho um absurdo, deixa o cara falar. E eu me reservo o direito de... Mas olha, gente, eu tenho gáudios lendo. E quando eu ouço e eu vejo tanta bobagem, ao invés de eu ficar chateada, antigamente eu ficava furiosa, ai que absurdo. Agora eu caio na gargalhada, porque eu fico vendo, meu Deus, eu tinha que viver para ver isso. E eu vou doar as córneas, porque eu vou morrer e as córneas vão ficar aí vendo mais coisa ainda. Olha só, eu sou um cara, não sou muito da polêmica, eu sou, né, eu tenho as minhas posições, e aí, olha só, eu cheguei a 5 mil amigos no Facebook, e aí tem algumas pessoas, até alunos ali querendo, e eu precisava incluir esses alunos. E aí eu li alguém que disse que falar do Lula custa X amigos, falar do Trump tantos, falar do S. Eu digo, mas olha, eu vou arrumar um espaço no meu Facebook, quer ver? Fui lá e coloquei uma coisa que eu penso, que eu acho que o Estatuto do Desarmamento está errado. Não que tenha que liberar a arma para todos, mas eu acho que o Estatuto do Desarmamento, ele restringiu demais. Existem algumas situações em que nós precisamos liberar armas para as pessoas. Mas olha, não deu outra. Eu fiz uma postagem a favor da revogação do Estatuto, mas limpou o Facebook. Eu tô, não sei quantos eu perdi, mas diversos. Então isso é a intolerância das pessoas, né? Pessoas saíram simplesmente com apenas diferente. E uma outra coisa que eu acho que o Facebook tem, e que eu acho genial, é que assim, você coloca, você posta um negócio, sei lá, porque eu só posto besteira, eu posto coisa pra rir. Cheguei a esse ponto. Aí eu posto um negócio lá, aí eu vejo o fulano e falo um absurdo. Outro dia o cara falou assim, esses professores doutores da UFSM, não sei o quê. Eu falei, mas como é que esse cara sabe? Ele nunca foi meu aluno, né? Aí eu peguei e botei assim, como assim? Botei um monte de interrogação. Aí ele caiu de pau, e eu disse assim, explica. Mas pode explicar melhor? Não, dando conta. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Como assim? Aí eu botei assim, como assim? Tudo junto, como assim? Aí ele, porque não sei o quê, porque cambada disso, cambada daquilo. Rapaz, eis que se não conta, ele deletou tudo. Aí eu fiquei falando sozinha comigo mesmo, como assim? Cheio de interrogação. Aí eu falei, cara, olha que coisa absurda. O sujeito ainda te dá esse poder, né, de você falar e dizer, não quero mais brincar disso, me dá minha bolita. Vai lá, apaga, aí você fica falando sozinha. Olha assim, tá tão maluco o negócio. Eu tenho, essa semana eu tenho um amigão meu que é médico e ele tem uma página de utilidade pública que ele coloca e posta dicas sobre saúde. Né? E ele faz isso no Facebook, faz no Instagram. E fez no Instagram isso daí. E claro, a página dele é Doutor Fulano, né? E daí num dos comentários de dica de saúde dele, veio um cara do nada assim e disse... como é que é? Digo, se seguir essa orientação, consegue o teu diploma de doutorado? Sabe? Hater, odiador total. Eu tive que, não é por ser meu amigo, meu, pra que isso? Mas é isso. Pra que isso? É um posto de utilidade pública. Sabe, por que fazer isso? O que tu ganha para fazer isso daí? Tu não acha que é deselegante isso que tu tá falando? Porque tu fala deselegante, tu tá em alto nível, né? Se tu xinga... Quando eu fui ver, o cara não só deletou o próprio post, como mandou uma explicação pedindo desculpa, dizendo que ele ele tem uma tese de doutorado e está com sérios problemas na bolsa, ele está indignado com isso. Ou seja, não tem nada a ver o raciocínio dele para dar uma paulada no terceiro. Mas o que o outro tem? Ou seja, nós estamos histéricos. E o Queco, cara. O Quequinho foi naquele volante. Aí ele resolveu, levantou de mau humor e foi... Nós estamos histéricos, sabe? As redes sociais, elas dão espaço para histeria. E tem um outro fenômeno também, que isso daí eu tinha estudado em negociação, e não preciso estudar negociação para saber disso. Mas a linguagem escrita, ela não vem acompanhada de tom de voz. O tom de voz da linguagem escrita é o tom de voz de quem está lendo. Exatamente. E as feições também. Então, assim, os emojis, eles servem... eu uso bastante, não por achar bonitinho, eu uso porque deixa clara o meu sentimento a respeito do tema. E o texto não, o texto ele sempre parece que é redigido da forma mais debochada possível, e nem sempre assim. Então, aquilo que é
informação e aquilo que é emoção na pronúncia se confundem na leitura. Mas eu acho pior o contrário, Ricardo. Quando você escreve de maneira irônica, o estrupício lê e leva a sério. Aí é que é a desgraça. Não entende a piada. É que nem tem que explicar a piada. Aí você tem que explicar a piada. Aí, meu amigo, Aí é tu perde o amigo, fim de, não vai nem saber fim de por quê. carreira, é fim de Tu carreira. perde o amigo, não tá sabendo por quê, porque a criatura entendeu tudo Não, aí eu vou errado. ler o Paulo Coelho, eu vou ler o Paulo Coelho. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem no Jornal Next. O Jornal Next é um site bem interessante, com reportagens bem interessantes. E ontem a reportagem falava que desde 1600, várias pessoas já tentaram inventar novos pontos para tentar trazer esses tons. Não vem. Daí tem um ponto de super exclamação, tem um ponto de ironia, tem uns pontos assim que eles, é como se fosse um arroba com um ponto no meio. Tipo dicionário japonês, assim. Mais ou um menos bichinho. isso. Mas por que tem que ter isso? Teríamos que ter isso? Porque as pessoas não sabem interpretar, né? E elas não sabem interpretar e ainda vêm com duas pedras na mão. A Né? gente tem dois problemas, né? Por isso que A pessoa não sabe ler, para começar. As pessoas não sabem ler, me desculpe, mas não sabem. E eu não sou o que está falando isso, não. Eu Nem penso. lê, nem Bem, professora, mas tem coisas que são inefáveis, é isso que se diz? Só que é o contrário, né? Inefável é que tu não consegue exprimir. E tem coisa que tu consegue exprimir, mas tu não consegue colocar na palavra. Eu particularmente, nós todos aqui acho que trabalhamos com isso, eu acho que linguagem é uma coisa complicada. Para começar, linguagem é complicado, porque linguagem é poder. Que tu pode falar, né? Não, linguagem é poder. E aí eu fico me perguntando isso que você está dizendo, né? Eu me lembro quando eu li o Bakhtin, que ele dizia assim, é impossível você transcrever o discurso de outrem, né? Que isso vale para o jornalismo. Como é que eu posso dizer, fulano disse que? E ele dá um exemplo que eu acho genial, que é o pato que diz assim, não sei se a galinha pergunta para ele, o que você faz? Ele fala assim, nado. Né? Aí você faz o quê? O que você faz todo dia? Nado. Aí ele fala, você nada? Nado. Aí fulano disse que nada. Exatamente. Que não faz nada. Então, quando você fala do discurso de outra pessoa, você modifica porque é necessário para dar sentido do que você está falando, senão fica sem sentido. Eu tenho medo de o falar telefone isso sem porque fio. eu estou perto de uma autoridade aqui. Vai te cagar. Mas é signo linguístico, qual é a terminologia para isso? Signo linguístico é ideológico, ponto. Então, quando se fala em... que é o caso, né? Mas o jornal não existe, me desculpe. Jornal, assim, neutro não existe. Claro, não existe de verdade. Não existe. Mas também existe ou ele está do lado ou ele está do outro. Exatamente. A naturalidade e a maldade. É isso que eu ia falar. A gente não consegue compreender 100% do que o outro falou pelo seu texto. E é por isso que a humanidade inventou uma coisinha chamada respeito, né? A gente respeita, a gente leva em consideração que talvez não tenhamos entendido 100%, então a gente vem com cuidado dos nossos argumentos. Mas as pessoas tomam aquilo como uma verdade, né, e metem pedra. Nós estamos aqui, eu posso dizer para você, se eu não entendi, repete. Exato, explica. Sabe Ali que você não tem como fazer isso. O Ricardo antes falou que... Um minuto. Um minuto, rapidinho, então, nos teus comentários ali sobre o museu, né, levou pedrada. Eu comecei um experimento um tempo atrás. O experimento é o seguinte, em vez de desistir da conversa, eu tento continuar conversando no Facebook, de forma respeitosa, usando argumentos. É um experimento. Tenta, né? Tento. E aí que tá, esse experimento tá falhando um pouco. Porque não tá voltando o respeito. E é cansativo, exige tempo, a gente tem que repetir o que a gente tentou falar antes. Mas é um experimento, eu estou tentando e no próximo programa eu trago aí os resultados. É estatística dele. Exato. O programa, então, Conexão Cidade vai terminando. O programa tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, está aí conosco há 15 anos construindo histórias de sucesso. E a ASDEP, a nossa Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Aguardamos a sua audiência para o programa da semana que vem. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso.